Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Se você está assistindo pelo YouTube, você também está no Vlogmas 2024. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ai, gente, que delícia! Hoje é véspera de Natal e a gente aqui no Brasil comemora na véspera, né? Vocês sabiam que eu fui descobrir que não é todo lugar que faz comemorações de Natal na véspera de Natal? Apenas quando eu fui para Inglaterra, aquele tempo que eu fiquei 6 meses lá com o Diego em Cambridge, a gente não, acho que talvez ele já sabia, eu não sabia que as pessoas simplesmente não comemoram na véspera. Elas fazem realmente o jantar no dia 25, a comemoração, mesmo a celebração, pelo menos na Inglaterra, é no dia 25. Esse negócio de véspera, será que é coisa só de brasileiro? Me contem aí, vocês que conhecem também outros lugares. Mas eu acho que é bem a cara do brasileiro, né? Querer festejar o máximo de tempo que a gente puder. Mas que delícia! Como é que estão os preparativos de vocês? O que que vocês pretendem fazer aí? Aqui, minha irmã já está aqui em casa, meus pais vão chegar e a gente está empolgado aí para poder comer coisinhas gostosas, para poder estarmos juntos, né? Não vamos compartilhar muitos presentes aqui, mas o tempo de estar junto mesmo. E feliz porque vai ser a primeira comemoração, a família aqui na nossa casa, né? Começando tradições que a gente quer começar aqui em casa. Mas bom, gente, então é Natal e eu quero comentar com vocês uma coisinha que aconteceu aí essa semana. Eu já tinha compartilhado com vocês há um tempo que no meu Instagram que o Arthur tinha recebido várias dessas minha primeira Bíblia, sabe? O meu bebezinho, 5 meses, para quem tá por fora. Ele recebeu várias de presente, eu amei, acho muito fofo. Mas eu sempre gosto de ler as coisas antes de ler para ele. Então, desde recém-nascido eu leio para ele. Eu sei que ainda agora com 5 meses ele não compreende as coisas, ou não sei. Mas ainda assim eu leio as coisas antes e o que eu não acho conveniente eu não leio para ele. E não pretendo ler para ele, né? Inclusive eu sempre falo para vocês que façam o mesmo, principalmente, quer dizer, também, mas principalmente com o que seus filhos adolescentes estão lendo, tá bom? Mas gente, o seguinte, eu fiquei muito triste com alguns desses livrinhos aí de minha primeira Bíblia, que são na verdade histórias, né, historinhas da Bíblia, resumidas aí para bebezinhos, para crianças. Eu fiquei triste e fiquei preocupada, porque os que eu não gostei são, eu não vou mencionar aqui, eles são de uma editora específica, eu não tenho o objetivo de queimar ninguém nessa situação. O meu objetivo é apenas atentar você também, que às vezes a gente vê ali Bíblia, histórias bíblicas, e aí a gente acha que, né, tudo muito legal, tá falando da Bíblia, e não é bem assim. E é muito importante que a gente tenha muita atenção, principalmente com as partes em que esses livrinhos falam sobre Jesus. Antes de comprar mesmo, você pode ver, abrir e ir lá para a parte de Jesus, porque as primeiras historinhas sempre são bem fofinhas e tal, coloridas, e enfim, passam ali, né, um resuminho das histórias do Antigo Testamento, mas vai lá direto no final, onde começa a falar de Jesus, para você ter certeza se é um material bom ou não. E fica aí até o final, porque no final eu vou indicar as que eu li, já li com ele, inclusive, ou estou lendo, e que eu gostei, tá? E assim, olha, as indicações que eu vou fazer, depois eu explico. Depois eu explico. Mas fica até o final, porque são livros lindos e que me surpreenderam muito positivamente, de verdade. Esses dias eu estava lendo um deles antes de ler para o Arthur, e eu fiquei muito abismada, porque assim como esses outros, né, e esses eles são do mesmo padrão, assim como esses outros, você percebe o problema em como Jesus é apresentado. Por quê? As historinhas vão bem do Antigo Testamento, são fofinhas, mas quando chega em Jesus, quando elas apresentam que Jesus veio
né, e não raramente dizem o porquê ele veio, mas por ali está, o que eles entendem do porquê Jesus veio, e eu vou dizer para vocês exatamente as mesmas palavras do que eu li nesses livrinhos. Que é, com essas palavras, Jesus veio ensinar sobre amor, Jesus veio para nós o imitarmos nesse sentido, né, de amor, de bondade, de fazer o bem para o próximo. Conselhos, nossa, como que as palavras conselhos, né, como que a palavra conselho aparece nesses livrinhos, que Jesus deu bons conselhos, as pessoas foram ouvir os conselhos de Jesus. Essas são algumas, né. E gente, vamos lá. Jesus não veio para isso, certo? Ainda que sim, nós sabemos, ele é amor, ele é amor. Ele é o maravilhoso conselheiro. Nós sabemos disso. Nós também, sim, nós também, após o que ele realmente veio fazer, após isso, nós podemos sim ouvir e seguir seus conselhos, o imitarmos, né? Mas veja que nós não podemos fazer nada disso, nós não podemos nos interessar em ouvir seus conselhos, imitarmos, ou e sequer entendermos sobre esse amor que ele é, por nossa própria vontade do nada, assim, simplesmente porque nós olhamos e achamos que ele foi um homem bom como um exemplo a ser seguido, que é o que o mundo muitas vezes quer entender. Então você pode ver que muitas pessoas que não são cristãs, mas você pergunta: "Você acredita em Deus?" "Acredito." "Você acredita em Jesus?" "Acredito." Mas se você for a fundo ver no que elas acreditam, eles acreditam nisso, nesse Jesus aí que veio, um homem que veio para ensinar, para dar bons conselhos, que é amor, né, e as pessoas esquecem, deixam para lá todos os outros atributos do nosso Deus, né. Só ficam nessa de é amor, é amor. Inclusive eu já compartilhei com vocês aqui, num episódio em que eu falo sobre a santidade, que quando eu era descrente, eu olhava assim, eu falava: "Não, eu não quero ser crente não, porque eu não quero deixar as coisas, que eu faço. Por quê? Porque eu acreditava muito, no Deus da minha cabeça. E é isso que acontece, quando as pessoas veem Jesus apenas como esse exemplo, esse homem bondoso que é um bom exemplo, as pessoas criam um Deus, com D minúsculo, das suas cabeças e ficam seguindo aquilo que cabe a elas. Então, o que cabe na cabecinha delas, o que elas entendem ali que pode ser seguido, elas vão seguir, mas o que não, aí não, esse Deus não é para mim, esse Deus aí, esse não, entendeu? Vamos lá, por que que Jesus veio? Se você aí tivesse que explicar por que que Jesus veio, o que que você diria? Por que Jesus veio? Afinal de contas, como o Keller mesmo fala, tá, inclusive esse episódio aqui do podcast, eu reli, essa semana, porque foi há 3 dias atrás. Eu reli essa semana O Natal Escondido, eu gosto muito desse livro do Timothy Keller, e eu já tinha como meta reler todo o ano em dezembro, e eu consegui fazer essa releitura, e aí eu trouxe algumas partes aqui do livro dele para vocês. E ele fala justamente que o Natal não é apenas sobre um nascimento, mas é sobre uma vinda. Deus planejou a chegada do seu filho antes mesmo de criar a terra, e o Antigo Testamento prenuncia essa vinda. Ou seja, também, quando você vai olhar essas bibliazinhas, historinhas infantis, você tem que, né, apesar que eu falei ali, você pode, aquelas primeiras histórias são bonitinhas, mas você também tem que ficar de olho se essas primeiras histórias que essas bibliazinhas estão contando, se elas estão trazendo esse fiozinho, ainda que ali resumido como esses livrinhos trazem, né? Esse fio que vai levar até Jesus. Para que Jesus veio, gente? Jesus veio para nos salvar. É para isso que ele veio. Mas salvar de quê? Perguntam os descrentes e talvez muitos crentes também, ou que se dizem crentes, melhor dizendo, né? Porque inclusive, assim, nas oportunidades que eu tenho de evangelização, às vezes mesmo dentro da minha família, eu percebo que a maior dificuldade, e eu sei disso porque minha conversão, eu já tinha 23 anos, né, minha conversão de fato, eu sei as dificuldades que eu tinha. E falando de mim especificamente, as dificuldades que eu tinha era de entender o porquê que eu preciso dessa salvação. Salva de quê?
né? O que que eu estou fazendo de errado? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou matando ninguém, eu estou fazendo aqui minhas coisas e não estou prejudicando ninguém. Você salva do quê? Né? E, gente, vamos lá. Vamos fazer uma caminhada aí, um resuminho do porquê que Jesus veio e que é uma boa para a gente observar nesses livrinhos. Em primeiro lugar, Jesus veio porque Deus é o nosso Criador. Ele me criou, ele te criou, e esse Criador, ele é amoroso, sim, como o mundo é o que o mundo mais gosta, né? O que o mundo gosta mais de segurar. E o que o mundo esquece? Que Deus, ele também é santo e ele também é justo, entre outras coisas. Mas eu quero colocar o santo e o justo aí juntinho do amoroso. E nós somos criados por esse Deus para glorificar o nome dele e para ter um relacionamento com ele, nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Por nós sermos imagem e semelhança desse Deus, nós temos valor nisso. Porém, nós, né, mas nós, como vocês bem sabem, nos rebelamos contra esse Criador e o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, nós deixamos de ser filhos, nós deixamos de ser essa imagem de Deus e nós nos tornamos inimigos de Deus. Essa imagem que nós tínhamos de Deus, ela foi manchada, ela foi quebrada. E por nós nos tornarmos pecadores, né? Esse relacionamento que nós somos criados para ter com Deus, ele ficou impossibilitado. Porque esse Deus amoroso, ele também é santo e ele é justo. E por ele ser santo, ele não pode se relacionar com sujeira, com o pecado. Não tem como esse Deus se relacionar com o pecado. Então houve uma separação aí entre nós e entre Deus. Né? Que não podemos ignorar a santidade e a justiça de Deus. E não só isso, essa separação, mas vem a justiça também de Deus. Deus, por ser justo, ele precisa punir esse pecado, esses nossos pecados. E a gente vê aí no Antigo Testamento que foi o próprio Deus, porém Deus, ele proveu meios, ele foi provendo meios e meios aí para que o nosso relacionamento com ele pudesse ser restaurado, certo? E então, qual foi esse meio aí definitivo, esse meio de uma vez por todas para esse relacionamento ser restaurado, para que a gente pudesse, para que a gente possa, né, nos voltarmos a Deus? É Jesus Cristo. É para isso que Jesus veio. Jesus é o Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a perfeita imagem. Tudo o que nós perdemos, né, tudo que nós não podemos ser, ele é. Ele é o Deus encarnado, o Deus feito homem. Ele é o Criador de todas as coisas, que nasceu como homem criado. Ele é o infinito que se tornou finito. Ele é o cerne da mensagem do Natal. O Keller coloca nessas palavras, ele é inimaginável grandeza, que foi acondicionada em uma manjedoura. Gente, veja bem, a gente não espera, ninguém esperava por isso. A gente já tem a Bíblia, a gente já conhece essa história, mas quando Jesus veio, ninguém esperava por isso. Que fosse ser dessa forma tão humilde, dessa forma tão pequena, entre aspas. Keller coloca assim: o mundo não pode compreender, pois quer um espetáculo. Assim, a maior ironia reside no fato de o Natal ser o único feriado cristão que o mundo parece abraçar, ainda que sua mensagem seja mais incompreensível para esse mundo. Jesus nasceu não em uma arena pública, mas em um estábulo. Não foi morar num palácio, mas de imediato se tornou um refugiado sem teto. Não são celebridades que o visitam em seu nascimento, são pastores. Vocês têm noção, gente? É muito interessante a gente ver como que Deus veio em forma de homem, Deus grandioso se fez tão pequeno e tão frágil, né? Eu sei que muita gente fala isso, mas agora que eu também tenho um bebê, é inevitável que
várias e diversas vezes que eu tô com meu bebê no colo, que eu tô amamentando, alimentando meu bebê, que o meu bebê chora precisando de comida, que eu tenho que limpar o meu bebê porque ele não pode fazer absolutamente nada sozinho. Aí eu consigo ver, eu consigo perceber e sentir, assim, a profundidade que é que Deus tenha se feito isso. Tenha se feito um homem frágil, um homem dependente, um homem que precisou ser alimentado, que precisou ser cuidado. Ele que cuida de nós desde que nos formou ali, desde que nos formou ali no ventre da nossa mãe, ele que cuidou para que a gente fosse nutrido pela nossa mãe, ele que deu os nutrientes para nossa mãe, ele que fortaleceu nossa mãe, fortaleceu nosso corpo, ele que fez com que nós tivéssemos vida para nascer, ele que cuida da gente até agora, que nos dá ar para respirar, que sustenta a nossa saúde, que sustenta a nossa vida. Ele se fez frágil também a esse ponto. De precisar ser cuidado, de precisar ser alimentado, de precisar ser limpado, de precisar ser ninado. Gente, é impressionante. Você consegue entender? É impressionante. Mas é irracional para o que o mundo esperava, né? Para o que esperavam de grandeza, afinal de contas, desse Deus. E veja, esse Cristo, esse Jesus, ele veio e ele viveu uma vida perfeita que a gente jamais poderia viver, nenhum de nós poderia viver essa vida perfeita e nenhum de nós pode viver essa vida perfeita sem ele. Porque veja, quando você crê que Jesus veio para ser um exemplo, para ser um bom conselheiro, para ser alguém a ser imitado na sua bondade, no seu amor, você está presumindo que você tem a capacidade de imitá-lo, de ouvir e seguir seus conselhos, né? de ouvir e seguir seus ensinamentos. Você está presumindo que você tem esse interesse e que você tem essa capacidade, o que não é verdade. Jesus veio justamente para morrer pelos nossos pecados, para ser o sacrifício perfeito de uma vez por todas, para aplacar a ira do Deus santo e justo. Sim, porque o Deus que é amoroso é santo e justo, e a sua santidade e a sua justiça não entram em conflito com o seu amor. Ele não deixa de ser amoroso quando ele está aplacando sua ira, ele não deixa de ser justo quando ele está sendo amoroso, enfim. Mas ele é santo e ele é justo, e por amor ele precisa aplacar, ele precisa cobrir esse pecado. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos salvar por meio de morrer pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Sim, você precisa de salvação. Sim, porque você é um pecador, você é uma pecadora. Você precisa de salvação, porque senão o que resta para você é morte e morte eterna. Mas a morte de Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que pagou pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que se aproximam de Deus, de Jesus, por meio da fé e do arrependimento. E quando ele ressuscitou, ele deu veracidade a todos esses fatos. E quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o seu Espírito para habitar naqueles que o creem nele, que o amam, que o adoram como Salvador, por fé, e que se arrependeram dos seus pecados. Agora veja, porque o Espírito de Deus habita em nós e ele está aí constantemente nessa luta dentro de nós entre carne e espírito, é que nós somos capacitados a ouvir Jesus, a pegar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu era descrente. E foi nada. Foi vento para mim, sabe? Tipo, eu não conseguia. Eu lia, eu compreendia, mas eu não conseguia ver. O meu pensamento era: isso não, eu não quero esse Deus. Que Deus é esse? Eu comecei a ler lá do Antigo Testamento. Que Deus é esse que faz isso? Que Deus é esse que ele mesmo endurece o coração de Faraó? Então, se não houver compreensão dada pelo Espírito Santo, se nós não formos salvos verdadeiramente, se nós não formos salvos, se nós não depositamos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, se ele não nos chamou para isso,
enquanto ele não te chamou para isso, não adianta. Essas palavras que são vida para aqueles que creem, que nunca voltam vazio para aqueles que creem, que é viva e eficaz, eu lembro de como foi para mim. Não era nada, era pelo contrário, só me fazia me afastar mais, sabe? Só me fazia não me afastar mais disso, porque o Espírito Santo Deus não havia abrido meus olhos. Eu estava cega para aquilo que eu estava lendo. Eu estava cega, não adianta. E eu lembro que eu tinha um professor péssimo, 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 assim, que me perseguiu muito em sala de aula, e ele cursou teologia. Ele cursou teologia e ele não acreditava em nada daquilo. Ele cursou teologia justamente para rebater tudo aquilo que ele não acreditava. Ele conhecia a Bíblia de capa a capa, mas isso não era nada para ele, porque ele continua com os olhos vendados. Para abrir os olhos precisa do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso é que se você crê em Jesus apenas como alguém amoroso para você imitar o amor dele, para você ouvir os conselhos dele, uh-uh. Uh-uh. Então, gente, Jesus veio se tornou homem, se tornou um bebê de forma tão humilde, e nós vemos aqui com clareza que Cristo veio pequeno, Cristo veio fraco para salvar não o orgulhoso, não aquele que acha que não precisa de nada, que é bom o bastante, que é bom o suficiente, mas aqueles que se reconhecem fracos, aqueles que sabem que são fracos, que são pecadores e que necessitam sim de um Salvador. Inclusive, tem uma parte de um capítulo do livro do Keller que ele coloca pontualmente isso, que o evangelho, eles significam o quê? Que o evangelho são boas novas e não são bons conselhos. Esse evangelho, essa mensagem que eu expliquei para vocês toda aqui, do porquê que Jesus veio, o que ele fez, sua vinda, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. São as boas novas do evangelho, que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. E isso é uma boa nova. Isso não é um bom conselho. O evangelho não é uma narrativa moralizante, como Keller coloca, mas ele diz: tudo isso aconteceu mesmo. Eis a razão pela qual isso é tão importante. Conselho é uma recomendação do que você deve fazer. Novas são um relato do que já foi feito. O conselho incentiva a fazer algo acontecer. As novas o incentivam a reconhecer algo que já aconteceu e a ele reagir a isso. E é claro, gente, é claro que o evangelho tem implicações na nossa vida, em como nós vivemos, vai impactar nossa vida, vai impactar como nós pensamos, como nós agimos, como nós nos vestimos, como nós tratamos os outros. É óbvio que vai nos transformar. Se não nos transformar, então quer dizer que tem alguma coisa errada aí, não está dando frutos, então tem alguma coisa errada aí na base. Mas ela é, antes de mais nada, como Keller coloca, vou botar nas palavras dele, a mensagem de que você precisa ser salvo e de que não é salvo de modo algum pelo que você pode fazer, mas sim pelo que Jesus fez. Sim, pelo que Jesus já fez. E voltando aqui, se a gente pega esses livrinhos, esses ensinamentos de que Jesus é só um exemplo, de que Jesus é só algo a seguir, de que Jesus, são ensinamentos, isso, apesar de como eu expliquei, gente, deixando muito claro, uma vez que você crê em Jesus como seu Salvador, uma vez que você deposita sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, uma vez que você se arrepende dos seus pecados, uma vez que você de fato veio à conversão, sim, você vai encontrar Jesus aqui, ó. Você vai encontrar esses ensinamentos, esse maravilhoso conselheiro aqui. Mas você vai ter olhos para ver isso daqui. E você vai ter o Espírito Santo dentro de você para trabalhar em você, para que você possa, sim, imitar esse Jesus. Porque, sim, esse é o caminho da santificação. Sim, o caminho da santificação é você se tornar mais parecido com Cristo, mas você não vai conseguir, nas suas próprias forças, se tornar mais parecida com Cristo se você apenas tentar imitá-lo direitinho. Não é assim que funciona. Esse é o meu ponto de dizer para vocês o que é o Natal.
Para que Jesus veio? O que foi essa vinda, que não é só um nascimento? A nossa vida cristã, ela não vai começar, como Keller fala, com grandes acontecimentos, imitando, sendo ali, nossa, eu estou sendo amorosa e fazendo a bondade para o próximo. Ele coloca: a vida cristã não começa com grandes feitos e conquistas, e sim com o mais simples e ordinário gesto da humilde súplica. Então, vida e alegria crescem em nós ao longo dos anos por meio de práticas triviais, quase enfadonhas. A obediência diária, a leitura da Bíblia e a oração, o comparecimento à adoração, ao serviço aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, bem como ao próximo, a dependência de Jesus em tempos de sofrimento, e pouco a pouco nossa fé crescerá e a base de nossa vida se aproximará daquele profundo rio de alegria. É para isso que Jesus veio, para nos dar vida eterna, e Ele é a vida eterna. Jesus não apenas dá a vida eterna, Ele é a vida eterna. E eu quero mostrar para vocês alguns livrinhos, né? Não são Bíblia, a gente não pode chamar essas coisas de Bíblia, são histórias. São historinhas adaptadas, resumidas para crianças. Vou mostrar para vocês e você julga aí se você quer usar com os seus filhos ou não, se tem imagem de Jesus, né? Se tem o desenho de Jesus e você não quiser usar, tudo bem, não precisamos brigar por causa disso, tá? Mas todos esses aqui eu já li ou estou lendo com meu filho, não precisamos brigar sobre isso, ok? Vamos lá, eu quero começar mostrando para vocês esse daqui da editora God Books, Minha Bíblia Plano de Salvação. Ele é bem pequenininho, gente, e é numa edição assim bem simples, tá vendo? Grampeada e tal. Tudo bem. Eu até acho que merecia, viu, God Books, uma edição mais bonitinha, porque é tão lindinho o que vocês fizeram aqui. Eu achei o resumo, como vocês escreveram, eu botei aqui no topo deles, porque eu realmente achei assim, pensando para bebê, para criança bem pequenininha, eu achei realmente que é muito bom a forma como eles colocaram aqui. Então eles começam falando sobre Deus. Tá vendo? Vocês vão ver que é bem curtinho, ó, mas eu vou passar em resumo aqui para mostrar para vocês o meu ponto aqui de tudo que eu falei para vocês. Eles começam falando sobre Deus ter criado todas as coisas belas, como que ele fez o sol brilhante e tal, e um linguajar assim bem bonitinho, sabe? Bem colorido também os desenhos. E aí vem mostrando que as pessoas escolheram desobedecer a Deus, que eles escolheram dar ouvidos para a serpente, enfim, fala da queda então, certo? E imediatamente vem aqui para mais Deus não desistiu de nós. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, tá vendo? Isto é, para fazer as pazes entre as pessoas e o Papai do Céu. Podemos chamar de Deus, tá bom? E aí ele fala que Jesus nasceu como um bebezinho, cresceu como uma criança obediente ao papai e à mamãe, e quando ficou adulto ensinou as pessoas sobre Deus. E aí, vamos lá, falando sobre ensinamento aqui, eu até risquei aqui para deixar muito claro para vocês uma coisa, que eu achei muito legal aqui. Como Jesus era excelente em ensinar coisas, ele mostrou para as pessoas como elas deveriam se comportar. Para quê? Para não entristecer mais Deus, no sentido, né, do pecado. E se arrependerem, fala de arrependimento por ter desobedecido, fala de pecado, tá vendo? E aqui, ó, Jesus viveu uma vida perfeita, ele nunca fez, sabia que ele nunca fez nada de errado? E por amar muito a gente, ele decidiu morrer na cruz pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele voltou a viver. Então, assim, ó, aí vem daqui com relação à nossa resposta. Quando nós acreditamos que Jesus nos salvou e pedimos perdão com todo o nosso coração pelos nossos pecados, Deus nos perdoa. Ele tira as coisas erradas que nós já fizemos, nos adota como seus filhos. Então, assim, eu achei, gente, Aí vem falando que agora as pessoas que acreditam em Jesus, no que Jesus fez por elas, fazem parte da família de Deus, e enfim. Eu achei esse resuminho aqui mais preciso, sabe? Ele fala da criação, ele fala da queda, ele fala da redenção, certo? Um outro que, assim, esse daqui pra mim é o melhor, tá? Vou mostrar pra vocês, assim, o top dos tops dos tops que eu achei aqui
que é esse do Kevin DeYoung, a maior de todas as histórias. Mas aqui nós não temos a imagem de Jesus, né, exceto na manjedoura, aqui o bebê na manjedoura, mas para você que não quer, né, ter um livro infantil com imagem, ele não tem representação aqui como pessoa, tem sombras, tem a mão dele em alguns momentos e tal, mas você veja aí, você julga como você achar melhor. Esse aqui é muito, muito bom. A incrível jornada de amor e esperança que nos leva de volta ao jardim. Então, ele também, da mesma forma, passa por criação, por queda, por redenção, e tem umas ilustrações assim bem, né, bem fortes aqui. Ele passa também por vários momentos aqui do Antigo Testamento, né? Então, esse daqui para crianças um pouquinho mais velhas, apesar de que eu já li para o Arthur. E esse daqui seria para crianças bem pequenininhas mesmo. Essa aqui, ó, A Grande História da Bíblia, do N.T. Wright. Eu sei, gente, sem preconceitos com N.T. Wright, tá? Ele tem coisas muito ruins, mas ele tem coisas muito boas também. Então, esse daqui tem imagens também, tá? E ele também seria para crianças maiorzinhas, mas eu já li pro Arthur também. Ele seria para crianças maiorzinhas, porque o texto dele é um pouquinho mais complexo, mas eu gostei bastante também. Deixa eu mostrar agora um para vocês, gente, que eu ganhei da Ana. A Ana é uma amiga minha, que é nossa vizinha aqui, da Ana e do Sasha, né, quando eles vieram aqui em casa. Esse daqui eu não conhecia, da CPAD, Livro de Histórias Bíblicas de Jesus. Todas as histórias sussurram seu nome. Gente, isso daqui eu fiquei muito surpresa. Primeiro que a linguagem, assim, é a coisa mais lindinha. Eu achei muito bonito, assim, quando eu tô lendo pro Arthur, eu não terminei ainda, mas quando eu tô lendo pro Arthur, soa tão gostoso, você vai lendo, assim, é tão fluido e tão bonito e meio poético, assim, também. Fora que os desenhos, né, as ilustrações eu achei muito bonitas. Então, assim, realmente, eu fiquei muito surpresa com esse livrinho aqui, tá, gente? O link de todos eles estarão tanto aqui no podcast, quanto também aí no vídeo, se você tá vendo por vídeo. Então, algumas páginas são assim, ó. Eu achei muito. Gente, eu tô muito surpresa com esse livro aqui. Eu não terminei ainda de ler, mas desde o começo dele, ele vem trazendo aqui esse fio, né? Como eu falei, esse fio condutor que é Jesus, né? Mas ele também tem imagens, então, tá? Para caso você não queira imagens. E por último, mas não menos importante, que também não terminamos, estamos aqui, ó. Inclusive, eu estava lendo agora há pouco pro Arthur que, cristocidentemente, a gente começou a ler bem aqui, ó, bem no nascimento de Jesus. Então, esse daqui foi um que a gente ganhou na apresentação do Arthur na igreja, então foi o Ministério Infantil que deu, é a Bíblia que o Ministério Infantil dá para as crianças, é da Pão Diário Kids, e também aqui, ó, é extenso, viu? É bem legal, é bem extenso, passa aí por todas as historinhas historinhas aqui no caso, né? As histórias do Antigo Testamento, de forma também, obviamente, resumida, e a gente tá gostando bastante, tanto eu quanto o Diego. Vamos ficar lá na sala, né? O que a gente tá lendo no momento para ele, e no momento também a gente tá lendo também junto esse daqui. Então, gente, essas são minhas indicações, tá? Os links estarão aí embaixo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do conteúdo desse vídeo, e que nesse momento em que você vai passar o Natal aí com a sua família, né, eu não sei se a sua família tem pessoas descrentes, como é que vai ser, se vai juntar todo mundo, se você vai passar na igreja, mas se considerando que você vai passar o Natal com pessoas de outra fé, ou pessoas mesmo descrentes, aproveite essa oportunidade. Se estava faltando para você alguns resumos de argumento, eu espero que esse episódio tenha ajudado você. Não deixe de falar para as pessoas né, de evangelizar e de falar para as pessoas que estarão ao seu redor o que é o Natal, o que é esse nascimento, para que Jesus veio de verdade. Tá bom? Seja você, brilhe essa luz nesse momento, que é um momento que as pessoas estão predispostas a ouvir. Aproveite esse momento para falar a verdade sobre o Natal, tá bom? E claro, indico também para vocês o Natal Escondido do Timothy Keller. Um grande beijo e até o próximo episódio.